Amém? Amém. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará como Ele todas as coisas? Você crê nisso? Amém. É o que vai acontecer. Queridos, eu tenho uma palavra para vocês. Eu sou muito, como é que eu posso dizer? O meu coração é muito quebrantado com as coisas de Deus. Muito. E como hoje é um dia especial para nós, é um mês que a Igreja Batista Construindo Vidas começou, também é o aniversário, o mês do aniversário da nossa filha, né? De coisas maravilhosas que Deus tem confiado a gente. Eu não sei nem como agradecer. E eu fico feliz de vocês estarem aqui com a gente para prestigiar, vocês que foram convidados, vocês que são membros da igreja, vocês que estão vindo pela primeira vez. É uma alegria imensa poder desfrutar desse momento com vocês. Eu quero dizer que, por mais difícil que sejam as lutas que vocês estão enfrentando, as batalhas, acredite, querido, Deus tem um plano. Parece uma frase clichê, mas é a realidade. Eu quero falar com vocês hoje sobre a presença de Deus. Queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Josué. Josué, no capítulo 3. Tenho certeza que Deus vai falar muito forte com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão vendo aqui no altar? Essa aqui é a Arca da Aliança, ou uma réplica do que era a Arca da Aliança. Aqui dentro dessa arca estão elementos importantíssimos. Preste muita atenção, por favor, porque é muito importante o que eu vou te falar agora. Dentro dessa arca aqui estão a tábua da lei, está o maná, o jarro com o maná, ou a réplica, e também, que são as três principais coisas que nos separam de Deus muitas vezes. Não por causa dele, mas por causa do nosso ego. A tábua da lei fala dos mandamentos, dos princípios, daquilo que Deus vê como certo, correto, justo, puro, santo, para nos guardar, nos proteger, mas que nós muitas vezes acreditamos que é para nos punir, que é para nos fazer sofrer. De alguma forma, a nossa natureza humana faz a gente acreditar que Deus é um velho carrasco que lá de cima está olhando para a gente esperando que a gente sofra. E não é essa a ideia dele. Esse não é o plano dele. Os mandamentos são para nos proteger. E muitas vezes de nós mesmos. Ali dentro tem maná, que é a provisão de Deus. O maná, ele representa a maneira que Deus provê para mim e para você, e que nós também não aceitamos. Imagine você, Abraão saiu da terra de seus pais e foi para uma terra que Deus o ia mostrar. E diz a Bíblia que naquela trajetória ele teve que passar pelo Egito. E no Egito, Faraó quis tomar a sua esposa. Faraó quis tomar sua esposa e ele, por medo e não querendo morrer, disse que ela era sua irmã, o que não é uma mentira, porque ela também era filha do pai com outra mulher. E Faraó, quando ia possuí-la como esposa, porque naquela época o casamento era feito na primeira relação, Faraó descobriu que ela não era irmã, mas era esposa, e viu aquilo como um presságio e disse: olha, a partir de hoje, tudo que
você tocou, tudo que você botou a mão aqui no Egito, vai embora com você. Eu não quero nada que você tocou que fique com você. E Abraão saiu do Egito riquíssimo. Servos, servas, escravos, todo tipo de prosperidade de uma forma extraordinária. Mas quantos de vocês gostaria de passar por isso? Abraão não entendeu. Hoje a gente tem uma ideia do porquê que Deus fez aquilo. Foi porque ele queria atacar o Egito de fato. E muitas vezes Deus permite que você passe situações para que você aprenda o que Ele tem para te ensinar, mas o que você está enfrentando é uma lição para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. A gente pensa que glorificar a Deus, de receber a provisão de Deus, é quando tudo está bom, e na realidade não é assim. Muitas vezes quando você está enfrentando dificuldade, o aperto, pessoas pela tua atitude. Se você é fiel a Deus, se você é confiante nele, você vai fazer o que dá certo, independente do que fizeram com você, independente do que aconteceu com você, independente do que fizeram da situação, você vai fazer o que é certo, e aquilo vai ser uma mensagem para as pessoas. Aquilo vai ser uma palavra de vida para uma pessoa. Porque é difícil, querido, você aceitar a provisão de Deus. Às vezes Deus usa uma pessoa, né, amor? A filha de Tiro. Muitas vezes a provisão que Deus traz para você vem da boca de um peixe. Vem de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E não é a ideia que você queria que uma porta se abrisse, o dinheiro chegasse até você, algo acontecesse, e você não aceita isso, porque não é aquilo que você esperava, só que não é mais a respeito de quem ou do que você quer, é a respeito da glória de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a respeito do que Ele quer e não mais a respeito do que eu quero. A vara de Arão, que representa a autoridade de Deus, a direção que Deus dá através de um líder, de uma pessoa que se dispõe a servir de forma integral, que dá a vida para que outros possam ter uma oportunidade, que se sacrifica para que alguns possam conhecer, que se coloca na brecha para que outros possam passar. As pessoas também não aceitam, como não aceitaram Arão. Quando Arão foi levantado para ser sacerdote, os homens disseram: não, Deus fala com a gente também, por que escolheu ele? Não, Deus fala com a gente também. Deus também fala comigo, por que escolheu ele? Não é assim que funciona. E aquele alvoroço inteiro, Deus falou assim: ó, pega o cajado de todos eles e coloca dentro do tabernáculo. O que florescer é o que eu escolhi. E Arão não tinha aparência. Arão era um cara baixinho. Arão não era aquele cara bombado, forte, bonito, de cabelo jogado, não. Arão era um cara bem simples. Como todas as pessoas que Deus escolhe, elas são simples. Porque não é a respeito de quem quer aparecer, é a respeito de que Deus. Amém? Amém. E o povo não aceitou. Então Deus falou: pega o maná, pega a lei e pega a vara e coloca aqui dentro. A Arca da Aliança, ela fala do nosso Senhor Jesus. Toda vez que apresentava-se um sacrifício, se colocava na tampa do propiciatório. E por que o sacrifício, o sangue era colocado aqui? Porque esses são os querubins, aqueles que executam o juízo de Deus. Eles são aqueles que guardam a glória de Deus. Toda vez que a glória de Deus é ofendida, é eles quem agem. Quando Herodes, se eu não me engano, ele falava no meio do povo, e o povo falava: ó Herodes, fala como Deus. E ele se deixou orgulhar. Um desses anjos feriu ele, e ele começou a ser comido de vermes vivo. Toda vez que a glória de Deus é ferida, esses homens aqui são os que executam o juízo. Então, quando o sangue era colocado aqui, eles não viam mais o pecado do povo lá dentro. Quem está entendendo? Quando se derramava o sangue no cordeiro e colocava-se na tampa do propiciatório, eles não viam mais aquilo que estava dentro da arca. E o juízo saía de sobre o povo. A arca, ela representava a presença de Deus.
Hoje ela quer apenas um símbolo, porque a presença de Deus não é mais um objeto. Amém? Amém? A presença de Deus não é mais um lugar como o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar onde Deus separou para que o homem vivesse em plena abundância e provisão de bens de todos os tipos. Mas o lugar não funcionou. Deus trouxe um objeto. O objeto não funcionou. Então hoje a presença de Deus não é mais um lugar, é uma pessoa. Amém? E é sobre essa pessoa que eu quero que você entenda hoje. Amém? É sobre essa pessoa. Mas antes de falar, eu quero ler com você esse texto, porque eu quero explicar algumas coisas. Eu sei que não vai dar para terminar tudo hoje, mas vai ser um começo. Amém? Josué capítulo 3, versículo 1. Moisés havia morrido, Josué tinha assumido a liderança do povo e o povo estava de alguma forma meio receoso com ele, por causa da presença de quem? Ele guardou a palavra de Deus. A palavra de Deus era o que fazia ele ter essa força. No capítulo 1, Deus fortalece ele e disse: olha, tenha cuidado de guardar tudo que eu te disse, tudo que eu falei para o meu servo Moisés. Eu quero que siga tintim divino para dizer. Eu só peço duas coisas para você, Josué. É o que Deus pede para você hoje. Amém? Só duas coisas: ser forte e corajoso. Ele não pediu para você ter formação, embora isso não é um problema. E se você não tem, também não é um problema. Ele não pediu para você ser belo ou bonito. Ele não pediu para você ter condições, para que você tenha habilidade. Não, não, não. Ele só pediu duas coisas. Eu só preciso que você seja forte e corajoso. Forte para quê, bispo? Para suportar as pancadas, porque elas vão vir. Não dá para amar sem lutar. Eu sou do amor, tá? Se você é do amor, você tem que lutar, porque se você não lutar por aquilo que você ama, você perde. Só aprende ou só vive em paz quem aprende a lutar. Não tem jeito. Por enquanto estivermos aqui é assim. Se você quer ter paz na sua vida sentimental, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, você tem que aprender a lutar. E para aprender a lutar, você tem que aprender a apanhar, a sentir dor. É difícil. E a segunda coisa, você precisa ser corajoso. Porque se tem uma coisa que acontece com a gente quando a gente toma a primeira pancada, a vontade de quê? Quem já sentiu isso? Só eu. Quem já pensou em parar? Quem já pensou em parar? Eu também. Todo mundo. Mas ser corajoso não quer dizer que você não tenha medo, não pense em desistir. Quer dizer que você sente tudo isso, mas a despeito de tudo que você sente ou pensa, você continua fazendo o que Ele mandou você fazer. Amém? Você continua no caminho que Ele mandou você fazer. E foi o que Josué fez. E eu separei esse texto aqui porque ele fala muita coisa e eu queria que a gente meditasse sobre ele. Ele diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirem, vós também vos levantareis do seu lugar e o seguirão. Contudo, preste atenção, muito forte isso aqui. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela,
Imagine, mais de 400 e poucas mil pessoas no deserto. A Arca da Aliança era mais ou menos desse tamanho. As madeiras eram maiores porque tinham que ser os sacerdotes tinham que colocar no ombro, uma do lado do outro. Como que 400 milhões de pessoas podiam ver esse objeto? Eles tinham que estar a mais de 800 a 900 metros na frente, para que as pessoas... No deserto é ondulado. Imagine aqueles homens indo na frente com a arca, 900 metros na frente, uma planície imensa de areia, e aqueles 400 e poucas milhões de pessoas olhando para eles, e quando eles se levantaram para ir, toda aquela multidão seguindo. O que isso fala para mim? Quando eu zelo pela presença de Deus, olha para mim. Quando eu honro a presença de Deus, Deus ele vai na tua frente. Quando Deus fala para você fazer alguma coisa, quando Ele diz para você alguma direção, se acredita no que eu estou falando, Ele já está lá te esperando. Ele já está esperando você lá. Ele já está 900 metros à frente, esperando você. E tudo que você tem que fazer é ir. Vocês virem a arca, os sacerdotes se levantarem e começarem a seguir, vocês vão seguir também. Mas, espera, 900 metros, 102 mil côvados, quando estiver na frente, vocês vão começar a caminhar. Eles começaram a caminhar, aquela multidão inteira de pessoas, em direção ao Rio Jordão, e Deus estava na frente. O Jordão fala dos problemas, das dificuldades que você enfrenta. Eu vou falar do casamento. Quantas vezes no casamento você tem situações que você quer resolver, mas o que você fala complica, o que você fala destrói, o que você fala traz mais problemas. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele fala de um jeito que você não sabe. Ele vai a lugares que você não conhece. Ele convence de coisas que você não tem habilidade ou condições para convencer. É por isso que Ele vai na frente. E para Ele ir na frente, você tem que seguir as orientações. Você tem que seguir a palavra. Aquilo que foi dito para você. Você talvez esteja enfrentando uma situação e você está perdido. Deus está falando para você, vai. Você está com medo de ir. Mas Deus está falando para você, hoje eu estou lá na frente esperando. A partir de hoje algo tem que acontecer na sua vida. O que acontece aqui agora, nesse momento, que eu sei que o Espírito de Deus está aqui, não pode ficar só aqui. O que nós estamos recebendo aqui hoje não pode ficar só aqui. Tem que continuar com você. Quando acabar esse culto, você ir embora, você tem que lembrar disso. Eu tenho que preservar a presença de Deus. E para fazer isso, você tem que ser corajoso. Você tem que ser forte. Porque o mundo que nós vivemos, principalmente a igreja hoje, quando eu falo a igreja, eu falo de toda a igreja do Senhor Jesus, ela está se vendendo. Ela está se permitindo vender-se por causa de modernismo. Hoje nós vemos o pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? É além da verdade. Hoje é tão difícil de viver porque as pessoas não têm mais uma verdade, sabe, a verdade que exclui todo o resto. A verdade hoje é subjetiva, a verdade hoje é relativa, depende de nada. Ou é ou não é, ou é sim ou é não. Mas as pessoas estão se vendendo. E por que estão fazendo isso? Porque estão em busca da glória de si mesmas. Não querem mais se submeter à vontade de Deus. Perderam a presença de Deus. E por isso, querido, estão sofrendo. Eu sei que nós não podemos mudar o mundo mais aqui, em nome de Jesus. Eu sei que nós não podemos mudar os outros, mas aqui nós vamos lutar para que você zele pelo aquilo que está escrito. Porque se você zelar pelo que está escrito, a presença de Deus nunca vai te abandonar. E quando a presença não te abandona, querido, você vai ter resultados que os outros que fizeram a mesma coisa que fez não vão ter. Nós temos resultados aqui, parece uma coisa, parece que as oportunidades, as situações que acontecem, parece que são as mesmas que nós tivemos na outra. Mas por causa do pecado, por causa do erro, do engano, não ia. Eu vejo aqui claramente o que Deus está fazendo na nossa igreja. O dobro. Mas acredite, pergunte a minha esposa e alguns que são da antiga. Você sabe, algumas
propostas, algumas coisas que acontecem hoje são as mesmas, idênticas às que aconteceram no passado, mas por causa da presença de Deus a escolha é diferente. A resposta é supernatural, é sobrenatural. Entende o que eu estou falando? O que nós precisamos é entender que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. E foi o que Josué entendeu. Josué não tinha habilidade. Entenda, Josué não abriu o mar vermelho. Para você pensar, como é que você vai suceder um sujeito que abriu o mar vermelho? O camarada que fez sair água da rocha. Pensa nisso, querido. Uma conta agora do povo. Cara, mas eu não... O cara nunca abriu o mar vermelho. Como que esse povo me ouvir? Como ele abriu o mar vermelho? Ele libertou o povo. Ele lançou 10 pragas no Egito. Ele é o cara. Por isso que ele tinha medo. Por isso que ele tinha medo. Mas o que Josué fez, querido, foi muito mais do que Moisés. Em obras. Josué foi um guerreiro extraordinário. Josué venceu batalhas extraordinárias. Ele fez coisas extraordinárias. Quando chegou no fim da vida, Deus já falou para ele assim: pô, Josué, você já está velho e ainda tem muita coisa para fazer. Olha o que Deus fala para ele. Deus não para, querido. Olha para essa pessoa aí. Fala para ela assim: olha, Deus não para. Esse não é o teu fim. Fala para ela. Esse não é o teu fim. Fala para ela. Você tem que valorizar a presença de Deus. Fala para ela. Você tem que ter uma aliança com Deus. Glória a Deus. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e ela. Porque Deus quer que você olhe para a arca. Deus quer que você olhe para a presença dEle. Preste atenção no que eu vou falar para você. Guarda bem o que eu vou te falar. Quando eles saíram daqui e chegaram no Rio Jordão, a arca estava a 900 metros na frente. Os sacerdotes entraram na água e os pés deles, a água de descer, passou. Quando você crê na palavra de Deus, preste atenção no que eu vou falar para você. Quando você confia na palavra de Deus, Deus vai na tua frente. Ainda que você não tenha condições, ainda que não haja recursos, ainda que não tenha habilidades, ainda que você não seja uma pessoa, não importa, Ele vai na sua frente. E acredito no que eu estou falando para você, com tudo que possa acontecer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Por quê, bispo? Porque a presença dEle está ali. Quando ele chegou no lugar que tinha que chegar, o que Deus fez? Deus parou no local do problema. E Deus ficou ali e falou: agora passa. Pode passar. E o povo passou. O povo passou. A pés enxutos. Não tinha dificuldades, não tinha problema. E o povo passou. Depois que o povo passou, só então que ele passou. O que isso fala para mim? Você pode passar enfermidades, você pode passar problemas, mas eu digo para você, se Deus estiver contigo, se a presença dEle estiver com você, vai dar tudo certo. Você vai passar por tudo isso e Ele ainda vai te proteger e vai te guardar. Rapaz, Ele vai estar na sua retaguarda agora, para proteger você, para você não perder o que você tomou posse. Por que eu estou falando isso para você hoje? Por que essa palavra me chamou a atenção? Porque hoje vamos fazer uma aliança com Deus. Nós nos reunimos para fazer uma aliança com Deus hoje. A exemplo de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é aquele que nos ensinou como crer em Deus, com uma fé sacrificial, uma fé que, baseada na palavra, exige um sacrifício, um esforço. Um escritor que eu leio muito sobre ele, C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem. Ele diz uma coisa extraordinária, ele fala assim: somente um risco real prova a qualidade de uma fé.
Porque você sabe, querido, nós, seres humanos, somos assim. Quando você enfrenta um problema, você vai colocar a sua fé exatamente aonde você acredita. Se você passa um problema financeiro e você tem a fé, você vai usar a sua fé de acordo com aquilo que você acredita. Se você tem um problema financeiro, você vai ao banco pedir dinheiro emprestado, você vai aos credores, você vai roubar, você vai fazer alguma coisa. Eu já vi pessoas dentro da igreja enfrentarem uma situação e quando passarem para a situação, ao invés de vir até Deus, de fazer um desafio com Deus, de orar, de buscar Deus, ela foi fazer um assalto. Eu conheço pessoas que dentro da igreja, crendo em Deus, quando o problema chegou, ela foi na macumba. Que isso, bispo? Foi na macumba. É onde a fé. Eu pergunto para você, aonde está a sua fé? Você pode me dizer assim, bispo, eu creio em Deus, mas quando o problema chega, o que você faz? Quando a dificuldade vem, o que você faz? Você crê naquilo que está escrito? E mais, você faz aquilo que está escrito? Porque muitas vezes o que Deus vai mandar você fazer é exatamente aquilo que você não quer e não pode fazer. E é isso que diferencia aqueles que valorizam a palavra por causa da presença daqueles que não. É isso que você precisa guardar dentro do seu coração. A partir de hoje eu não posso mais ser esse tipo de cristão que de boca. Eu tenho que viver aquilo que está escrito. Olhe para mim, vai chegar um momento na tua vida, preste atenção. Se talvez não é hoje, vai chegar um momento na tua vida que a tua fé vai ser colocada em prova. E não é para te destruir, não é para te machucar, é para você definir em quem você crê de verdade. Você entende o que eu estou falando? Se você crê no Deus da Bíblia, se você crê na palavra de Deus, você vai fazer o que a Bíblia diz e você vai ter o resultado que você nunca teve. Amém? Mesmo que eu não entendo, bispo, eu não estou entendendo, não importa o que vai parecer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer e vai dar certo. Eu vou conseguir. Amém? Amém? Eu vou obedecer. E se você obedecer, você vai ver a mão de Deus se manifestar na sua vida. Ele vai mostrar para você que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então o problema que você está enfrentando, Deus já tem a palavra certa para você tomar uma atitude. Eu poderia falar muita coisa aqui, mas eu não vou fazer isso hoje. Por causa do tempo, eu quero convidar vocês para passarem aqui pelo altar. Nós vamos colocar aqui dentro da arca as nossas fidelidades, nossos dízimos, nossas ofertas, os nossos sacrifícios. Vamos apresentar dentro da arca da aliança, com o intuito de quê? De que Deus receba a nossa atitude de fé para que Ele possa derramar sobre nós as promessas. Por quê? Pessoal, as promessas de Deus são pela fé. Você não vai tomar posse da promessa de Deus por emoção, por sentimento. Você vai tomar posse das promessas dele pela fé. Amém?